Marcos, capítulo 4, verso 26. Irmãos, aquele relógio está certo ali, Patrick? Esse relógio aí, alguém pode confirmar a hora para mim? Tá. 9h52, obrigado. Marcos, capítulo 4, verso 26. Quem encontrou, diga amém. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Vamos repetir a leitura. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós te buscamos, estamos em tua presença, nos reunimos em culto por Jesus Cristo, para Jesus Cristo. Ó Deus, nós estamos aqui em nome do teu Filho Jesus, porque não há outra forma, Pai, de nós adentrarmos ao Santo dos Santos. Não há outra forma, não há outra porta, senão que seja a porta do teu Filho Jesus, por meio do teu Espírito Santo. Então esse culto aqui, Pai, é para ti, por Jesus, em nome do teu Filho Jesus, Pai. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados hoje, Pai. Purifica-nos com teu sangue. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, queremos te agradecer por essa palavra, que o Senhor fale comigo, fale com cada um que aqui está. Essa pregação também, Senhor, irá para a internet. Nós queremos que a tua palavra alcance mais e mais vidas, tão somente para a honra e glória do teu santo nome. Pai, nós queremos te agradecer por tudo, por Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o tema dessa mensagem é as 6 sementes do reino. Repetindo, as 6 sementes do reino. Uma pergunta inicial para os amados irmãos: você tem plantado boas sementes? Uma pergunta para a nossa reflexão. A nossa vida, irmãos, ela germina semente, plantações que resultam de escolhas. Então a gente escolhe o que a gente quer plantar, mas a colheita ela é obrigatória. Se a gente planta, irmã Cecília, coisas boas, a gente vai receber uma colheita maravilhosa. Entretanto, irmã Márcia Taneda, se a gente planta, semeia maldade, sementes maus, ou melhor dizendo, sementes más, a gente vai colher coisas piores. Então a gente vive, irmãos, a nossa vida plantando e semeando coisas. Não adianta a gente plantar laranja e querer colher melancia. Não adianta a gente plantar boldo, que é amargo que só, e a gente querer... Diga o nome de uma fruta doce aí, Aderaldo. Uma fruta doce. Abacaxi? Pode ser, né? Não adianta a gente querer plantar boldo e querer colher abacaxi. Se você está plantando o amargo, você vai colher o amargo.
Então a nossa vida é feita de plantações, mas em um determinado momento a gente pode parar de plantar coisas ruins e começar a plantar coisas boas. Você pode dizer amém, irmãos? Eu lembro, irmã Andréia, de alguém que estava com umas sementes na mão. E ela falou, Samuel, para as pessoas: o que eu tenho aqui na minha mão? Eram sementes, Anderson. E ela perguntou para as pessoas: o que eu tenho aqui na minha mão? Você, semente. Você, sementes. Você, sementes. Até que ele perguntou de alguém, irmão Antônio, e essa pessoa repetiu a seguinte coisa: você tem aí nas suas mãos o potencial de uma floresta. Amém, meus irmãos? Enquanto que todo mundo estava dizendo o que ele tinha e que eram sementes mesmo, mas alguém foi muito mais, com uma visão muito mais além, muito mais lá na frente, muito mais nobre, muito mais profunda e disse: você tem aí nas tuas mãos, que eram sementes, você tem aí o potencial de uma floresta. Irmãos, Jesus comparou o reino de Deus, você pode reconferir aí no versículo 26, ele comparou o reino de Deus, é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Você pode dizer amém, igreja? Jesus, irmão Patrick, comparou o reino de Deus às sementes. Irmãos, pela graça de Deus, irmão Elias Mota, nós somos de uma igreja que nós temos um pastor presidente, que é um pastor que entendeu muito bem esse versículo, irmãos. Pastor Neri é um homem que planta sementes. Essa igreja aqui nasceu de uma semente plantada pelo pastor Neri no ano de 2002. Oswaldo Frota nasceu de uma semente plantada no meio da pandemia de 2020. Você tem plantado sementes, irmãos? Eu tenho plantado sementes. Então, queridos, o reino de Deus, Jesus compara a um homem que lança a semente sobre a terra. Irmãos, e uma coisa importante, irmão Aderaldo, a gente dizer, que para a gente plantar semente, e semente no reino de Deus, é necessário que nós tenhamos uma vida transformada pelo Senhor, queridos. É necessário, para a gente plantar no reino de Deus, é necessário que nós tenhamos Jesus na nossa vida, amados. A Bíblia diz, irmão Ciene, que quem é do mundo é do mundo. Quem é de Deus é de Deus. Uma pessoa que não conhece Jesus, minha querida irmã Matilde, ela pode plantar coisas boas, sim, mas que vai abençoar a sociedade no âmbito social. É para isso que tem aí as políticas públicas, sociais, o convívio em família. Mas, irmãos, eu diria que quem planta no reino de Deus, ele abençoa não apenas no âmbito desse mundo, mas ele abençoa para a eternidade. Queridos, uma vez, irmã Isolina, eu vi um comparativo. Os americanos, eles são muito organizados em muitas coisas. Eles fizeram um comparativo. Desse lado aqui, um homem, 100 anos. Pega aqui até lá na frente, 100 anos. Um homem que buscava a Deus, estava na presença de Deus. E desse outro lado, uma pessoa que na época não queria nada com o Senhor, era por incrível que pareça, era um ateu famoso.
E eles pegaram os dois, o temente a Deus, e na época o camarada aqui batia de frente, e conseguiram anotar 100 anos dessa geração. Desse lado aqui, irmãos, o homem que temia a Deus, inclusive isso está registrado como estudo, isso está registrado em revistas científicas por aí. O homem que temia a Deus, dessa família aqui nasceram professores, juízes, advogados, esportistas, pastores, missionários. Esse outro lado aqui, irmãos, nessa linhagem, muita gente desse outro lado, muita. Prostitutas, assassinos, um monte de coisa ruim desse lado aqui. Não lembro de todos, irmãos. Eu vou me recobrar, falar esses dois, que eu lembro muito bem, que tinham prostitutas, assassinos. Lembrei, também tinham vários homossexuais. Mas isso é uma questão de estudo, tá, irmãos? Ninguém aqui está falando, está entrando nesse assunto, tá? Mas o que se viu, amados? Que desse lado aqui, da família que temia a Deus, equilíbrio, bênçãos, pessoas que influenciaram a sociedade americana. Desse outro lado aqui, muita gente que influenciou negativamente a sociedade. Queridos, o que nós estamos plantando de semente no reino de Deus? O que você está plantando hoje? Como você gostaria de ver daqui a 100 anos? Como seria a tua família daqui a 100 anos? Mas eu não me refiro só à família. Será que a gente está falando de Jesus para mais alguém? Será que a gente está influenciando para o reino de Deus mais uma pessoa? Daqui a 100 anos, amados. Como você gostaria de ser reconhecido, a tua família? Uma vez, irmã Andréia, eu vi aqui em Manaus, a polícia prendeu uma família inteira. Era pai, mãe, primo, tio, irmãos, tudo na mesma casa. Acho que foi umas 12 pessoas ali no Alvorada, todas envolvidas com o tráfico de drogas. Irmãos, eu confesso a vocês que isso daí eu não acho graça, e isso daí para mim é uma desgraça. Vocês concordam? Uma família inteira ser presa, irmãos. Uma família inteira ser presa. Em compensação, coisa mais bonita de se ver é uma família inteira servindo a Deus. A presença de Deus, os pais perseverando com seus filhos a buscar a Deus. Irmãos, lembre-se que o que você está plantando hoje, a colheita vai ser obrigatória. Você vai morrer se Jesus não te arrebatar, né, irmã Márcia? Se Jesus... A senhora quer ser arrebatada ou o quê, irmã Márcia? Quer arrebatado, né? Morrer não, né? O pessoal diz a morte é um descanso, mas eu prefiro viver cansado, né? Papai dizia isso. A morte é um descanso, mas eu prefiro viver cansado. Se a gente não for arrebatado, a gente vai morrer, mas as nossas sementes vão ficar. Vão ficar em filhos, vão ficar em netos, vão ficar em bisneto. Ontem, irmã Márcia, lá na casa da mamãe, estava uma bisneta, a filha do meu sobrinho Leandro. Já é bisneta, né? E as nossas sementes, irmãos. Lembre-se que o que você plantar hoje,
Essa semente, ela é um potencial de uma floresta. Você tem na sua mão um potencial de uma floresta. Um filho seu pode ser presidente do Brasil. Um filho seu pode ser um governador. Se bem que hoje, quando a gente fala de política, né, meus irmãos? Mas se ele for bem criado, se ele for bem orientado e ele pôr em prática a palavra de Deus, ele pode ser um presidente, ele pode estar num meio corrupto, mas ele pode ser uma pessoa de princípios firmes e fazer a diferença. Eu ainda creio nisso, irmão Anderson. É por isso que eu estou pregando o Evangelho. Porque eu creio no poder que o Evangelho pode fazer. Inclusive em ambientes onde o dinheiro, a grana, é o que vale. Às vezes os camaradas são até honestos quando eles entram lá no poder. Mas muitos, a maioria, para não dizer quase todos, se salvar alguns, primeiro 100 mil reais que ele vê, muitas vezes fora do salário dele, o camarada já vende a alma para mamon. Então, queridos, nós plantamos sementes. Primeira semente, abra sua Bíblia aí, vamos ser mais rápidos agora, tá, irmãos? Provérbios 18, 21, vamos ser rápido nessa passagem. Provérbios 18, 21. Primeira semente, Provérbios 18, 21, passando do meio da Bíblia. Primeira semente são a semente das palavras. Provérbios 18, 21, que diz o seguinte, amados: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Preste atenção ao que diz esse versículo, irmãos. A morte e a vida estão no poder da, diga, língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Irmãos, palavras são sementes poderosíssimas, irmãos. O que nós estamos semeando como palavras na vida dos nossos filhos? Irmãos, eu já falei aqui, irmão Aderaldo, uma vez, e vou falar 2, 3 vezes. Sabe uma coisa que eu me lembro muito bem, queridos? Do meu pai, por exemplo, quando ele dizia para mim, o papai era um homem que tinha a 6ª série, veio do interior, não estudou mais do que a 6ª série. Ele dizia para mim, meu filho, quando você entrar na sala de aula, deixe de lado esse negócio de conversa, preste atenção no que a professora está falando e você vai ser bem sucedido, você vai ser um bom aluno. Deixe de lado essa papagaiada e o pessoal querer ficar conversa. Conversa tem um momento da brincadeira depois. A professora está explicando, aquilo foi uma semente para a minha vida, irmãos. Eu nunca tirei uma nota vermelha, nunca. E eu digo para ela, glória de Deus, na faculdade, as minhas notas eram de 9,2 para cima. Eu não estou me gloriando, estou dizendo apenas a realidade de uma coisa que eu colocava em prática, irmãos. Na hora da explicação da professora, você que é aluno, os mais novos, para com esse negócio de a professora lá explicando, é equação tal, e celular, você não vai absorver nada, mas aquele aluno que está lá, vendo a explicação, ele vai absorver, vai chegar à prova e ele vai fazer uma boa prova, ele não vai colar na prova. Então as sementes do meu pai lançadas sobre mim foi bênção para a minha vida. Eu conversava, mas em momentos que não era momento de explicação. Até na pós-graduação agora que eu fiz, amados. A gente era muito junto nas cadeiras, chegava o momento da explicação, era como se eu me fechasse um pouquinho, eu pegava o meu caderno, porque eu sou um profissional que depende daquilo. A minha pós foi na área contábil. Então eu dependo daquilo, irmãos. Então não adiantava ficar conversando. Aquela semente foi boa. Você tem ensinado o teu filho a ele se portar na sala de aula? É uma coisa para a gente aprender.
Outra coisa que a mamãe lançou como semente na minha vida, a mamãe sempre dizia: meu filho, você vai ser muito bem sucedido, você vai viver muito bem. Mamãe repetia isso para mim. E eu posso dizer, irmãos, que a maior bem-aventurança para a minha vida é de ter encontrado Jesus. Então eu vivo bem, vivo feliz com Jesus, sou feliz com os irmãos, sou feliz com quem eu sou casado, sou feliz com a minha profissão. Então a semente lá da mamãe foi bênção para a minha vida. Palavras são poderosas. O que bem utiliza, diz aqui, come do seu fruto. E esse fruto aqui, irmã Márcia, é um fruto que é tanto para bênção como para maldição. Palavras positivas e palavras negativas. Outra coisa, irmãos, segunda semente, pensamentos. Irmãos, pensamentos são sementes. E a nossa mente é o terreno onde são semeados. Cuide dos seus pensamentos. Irmão Gerson, a Bíblia diz, Jesus Cristo diz que a boca fala, quem se lembra? A boca fala o que o coração está cheio. O coração estando cheio, pensamento está cheio. Amém, queridos? Se você tem uma mente fiel, o crescimento da tua família, você vai trabalhar em prol disso, vai falar em prol disso. Se você tem uma mente adúltera, e aquilo encheu o teu coração, você vai procurar infidelidade, por exemplo. Isso é só um exemplo, irmãos. Então, pensamentos são semente. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, traga à memória pensamentos bíblicos, pensamentos positivos. Terceira semente, sentimentos. O amor, irmãos, ele é uma semente poderosa. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo, quem se lembra? Todo medo. Assim, irmãos, como o amor a Deus, o amor ao próximo, é uma semente poderosa que lança fora o medo, o ódio também é uma semente poderosa. E, irmão Antônio, tem gente que vive alimentando ódio no seu coração. Quem alimenta ódio no seu coração vai colher destruição, queridos. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Outra coisa, irmãos, que é uma palavra muito falada nos nossos dias, é a palavra depressão. Não alimente sentimentos negativos. Se você está passando por uma situação de sentimentos negativos e até depressão, não alimente isso. Jesus Cristo ensinou: tem de bom ânimo. Não alimente o mau ânimo. Amém, queridos? Outra coisa, talentos. Talentos é uma semente. Ninguém nunca poderá dizer: eu nunca tive um talento. Será que alguém já disse isso? Você já disse isso? Ah, eu não sei fazer nada. Eu não sei cantar. Eu não sei tocar. Eu não sei dirigir. Eu não sei pregar. Eu não sei isso. Eu não sei aquilo. Nunca ninguém pode dizer isso, irmãos. Cada um de nós recebeu uma medida de talento. Tem gente, irmão Aderaldo, que confunde aqui púlpito, microfone com talento. Isso é só uma função, irmãos. Isso é só uma função, eu diria que uma função pequena. A igreja se movimenta mais aí fora do que aqui dentro. Amém, queridos? Então nós temos talentos, talento de cuidar, talento de ser hospitaleiro, talento de contribuir.
Às vezes alguém olha aqui para cima, não tem um talento nenhum aí de cima. Isso aqui, irmãos, é coisa pouca. Você tem pelo menos um talento de Deus para agir aí fora, na tua família, numa casa de bênção, numa célula, aonde Deus te colocar. Eu sempre digo isso, irmãos. Isso aqui é 10%. Lá fora, sendo bênção, é 90%. Você tem pelo menos um talento. Quinta coisa, obediência. Obediência é uma semente. Jovens, crianças, adolescentes, essa é uma semente poderosa, a semente da obediência. Preste atenção, jovens, crianças, adolescentes, ao que a Bíblia diz. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que te vá bem e seja bem-sucedido sobre a terra. Criança mais feliz, mais abençoada, mais bem-aventurada, criança que vai ser um adulto lá na frente, é aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, aquele ser humano que honra a pai e honra a mãe. Ele vai ser mais abençoado, ele vai ser mais feliz, ele vai ser porque ele honra ao seu pai e à sua mãe. Agora, quem despreza, o versículo também tem o efeito contrário, pastora Regina. Quem despreza, vamos falar o versículo normal. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem e te prolongue os seus dias sobre a terra. Esse é o texto normal. Agora vamos ver o contrário desse texto. Desonra ao teu pai e à tua mãe para que te vá mal e os teus dias sejam curtos sobre a terra. Pegou a ideia, irmãos? Então, o contrário também é verdade. Tem muito jovem morrendo cedo aí, porque não honra a pai e a mãe. Vive que nem um cavalo, vive que nem uma besta fera. Vão encontrar a morte se não se arrependerem ali na esquina. Porque a Bíblia diz isso, irmãos. Inclusive aí no Covid tem jovem morrendo aí que a saúde era perfeita. Sem barriga, exames ok, fico, meu Deus. Isso é uma coisa para a gente refletir, querido. Não é para a gente viver por medo, mas é para a gente atentar ao que o texto diz. E última semente, o Evangelho é a boa semente. João 1,19, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a boa semente, irmãos. Para a gente plantar todas as outras sementes, Davi, palavras, pensamentos, sentimentos, talentos, obediência, depende dessa última aqui, irmã Andréia. É a semente, a boa semente que é Jesus. Se a gente não quiser Jesus, como eu disse, a gente pode até plantar coisas boas, mas isso vai impactar pouco também. Você até a página 5, da 6 em diante, da 7 em diante, infinitamente a semente que planta não só para esse mundo, como para a eternidade, é a semente de Jesus, a semente do Evangelho. Vamos ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Gostaria de agradecer aos irmãos pela presença, pela paciência. Vamos orar nesse momento, em nome do Senhor Jesus.